Você vive um dia de cada vez? Você parou para pensar que isso pode simplificar a sua vida e de quem está ao seu redor? Bom, a conversa de hoje vai tratar disso, por isso eu te convido a assistir Simplicidade, que já está começando. Como é a sua rotina? Imagina se você soubesse hoje que vai ter trigêmeos. Vamos conversar hoje com a Manu. Obrigada, Manu, por nos receber aqui no teu espaço, né? No espaço dos teus trigêmeos. Sim. Aliás, trigêmeos da Manu, né? É. Difícil que não associe agora o teu nome aos trigêmeos. Já não existe mais a mãe, é os filhos. É, né? É sempre assim. Mas eu quero te perguntar uma pergunta que não quer calar para a gente começar esse bate-papo. Qual foi a reação do casal quando soube que chegariam 3 em vez de 1? Então, foi bem assustador, assim, a gente levou, acho que umas 2 semanas para assimilar mesmo o que estava acontecendo. No dia do ultrassom até a gente resolveu não filmar, eu falei, a gente vai fazer ultrassom, mas não vamos filmar, é cedo, né? Eu já tinha perdido um bebê antes, então tinha todo um medo, todo um receio. Falei, vamos esperar. E aí o doutor Thiago começou o ultrassom, falou, olha, tu fez inseminação? Ele nem tinha falado nada. Eu falei, não. Nem imaginava tu. Não. Falei, não, mas eu tomei uma medicação, né, que interfere. E o médico, na época que eu fui tomar a medicação, ele me falou, Manu, tem 4% de chance de virem gêmeos e tinha risco também de desenvolver cistos, enfim. E eu tomei um mês essa medicação e descobri que estava grávida. Eu comentei, falei, eu tomei essa medicação, esse indutor de ovulação. Ele falou, então é isso, parabéns, papai, meu marido junto, né? E o meu marido não tinha medo que eu fosse tomar medicação. Ele falou, quer ver que vai vir gêmeos? Eu falei, vai vir o que Deus quiser. Sim. Porque a gente, naquele momento, precisava daquilo. Eu falei, vamos entregar para Deus, vai vir o que Deus quiser, 4% de chance, né? Eu falei, não. E aí ele disse, gêmeos, mas não vamos dar mais uma olhadinha no mesmo dia. E aí, meu marido já nervoso, né, rindo, suando. Rindo de nervoso. E ele, papai, nem precisa ficar nervoso, porque não são 2, são 3. Nossa. E aí já apareceu. Então, no fim foi engraçado. Sim, depois acaba vivendo as situações. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente conversava aqui antes de começar a gravar. Tu falou algo que eu acho que é crucial. Viver um dia de cada vez. Essa é a prática de vocês, assim? Sim. Desde que eles nasceram, assim. Então, tem dias que são mais difíceis. Então, toda mãe que tem um bebê sabe que os 3 primeiros meses são muito difíceis, né? Então, eles têm cólica, eles choram. Então, aquele período foi... E a gente ia indo. Então, conta com a ajuda da mãe, conta com o suporte da avó, do vô. Dos amigos. Dos amigos. Sempre sobrava colo, graças a Deus. E tem os dias que são melhores, tem os dias que são mais de fofurices. E a gente curte cada dia. Conforme o problema aparece, a gente busca resolver. Se não tem solução, já está resolvido e vamos embora. Vocês conseguem... Vocês são sempre calmos, assim? Não. Sempre tranquilos, porque eu vejo os teus posts... Vejo, né, o tom da tua voz, teu posicionamento parece uma pessoa bem serena. Me passa isso, né? Mas é sempre assim? Não. Na verdade, antes de ter as crianças, a gente sempre teve um ritmo de vida bem acelerado. Então, na gravidez eu trabalhava em 2 empregos e meu marido trabalhava em 2 empregos. Então, a gente sempre foi dessa corrida, da ansiedade, do estresse. E as crianças vieram para mudar um pouquinho isso, assim, então com eles a gente tem aprendido muito, que não adianta se estressar, que não adianta. E o dia que está estressado, né, bota para fora, chora, se descabela, no dia seguinte dorme, começa tudo de novo. E começa é isso aí. O dia e mais uma oportunidade para viver da melhor maneira possível. Sim. Eles são 3. Como é que é a rotina? Com 3 crianças dentro de casa da mesma idade. Como é que é isso, assim? Para as mães que muitas vezes têm um
e que pensa, ai, não vou dar conta, né? A nossa história foi bem diferente, na verdade, porque a maioria das mães reclama muito do primeiro ano, que é muito difícil, porque o bebê demanda muito, e relatam que depois fica mais fácil. Pra gente foi ao contrário. O primeiro ano foi muito bom, porque apesar de serem 3, como eu já tinha medo e já tinha pego as dicas, a gente seguia a rotina da Encantadora de Bebês, é um livro. E dava exatamente certo. Então, assim, eles dormiam no mesmo horário, acordavam no mesmo horário, comiam no mesmo horário. A partir dos 3 meses, eles já dormiam a madrugada toda. A partir dos 3 meses? A partir dos 3 meses, eles já dormiam a madrugada toda. Voltasse a dormir, então, a partir dos 3 meses? Exatamente. Então, quando eles nasceram, fui morar na casa da minha sogra. Com 3 meses, a gente tirou a mamadeira da madrugada. Com 4 meses, eles já tinham a rotina, assim, bem boa, assim, e a gente já conseguiu voltar para casa. Então, tinha amigas que me chamavam de louca, que com um filho ainda estava na casa da mãe, e com os 3 a gente já conseguiu voltar pro nosso cantinho. A gente gosta de ter... Porque essa coisa da privação de sono te tira do eixo, né? Sim, sim. Primeira noite, a segunda, daí não dorme, troca a noite pelo dia. Isso então, é muito difícil. Daí o que a gente sempre fez foi pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda. Então, realmente... Tinham semanas que eles estavam, por exemplo, semana que tá doente. É uma semana que ninguém dorme. Mas aí eu passava 2 noites, por exemplo, cuidando daquela função e febre. Na terceira noite, a hora que já estava esgotada, já ligava para a mãe, ligava para a sogra e a gente montava uma escala. Então, o primeiro ano, até 11 meses. Até 11 meses foi muito bom. E aí, como eles tinham a rotina bem regrada, a gente conseguia sair com os 3. Então, 6 horas é o horário de um soninho. Então a gente colocava eles no carro às 6, porque daí eles iam dormindo até o shopping, chegava no shopping, colocava os carrinhos, cada um deitado no seu carrinho dormindo e fazia um lanche. Na hora de acordar a gente já estava voltando para casa. Então conseguia ter uma programação. E depois de um aninho, daí quando eles começaram a andar, a gente teve também uma questão de saúde do Miguel quando ele tinha 11 meses. Aí aquilo ali tirou a gente do eixo, assim... Vamos contar mais como foi essa experiência e outras experiências que vocês têm vivido no segundo bloco? Porque o primeiro já acabou, Manu. Mas a gente volta no segundo bloco. Tá gostando dessa conversa? Não sai daí, a simplicidade, volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos, e assim é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Você é única, assim como a sua forma de vestir. Sua roupa expressa quem você é, a sua verdade. Venha ver de perto o que melhor combina com você. Laço de fita, seu estilo para cada dia. Voltamos com o Simplicidade de hoje. E você deve estar pensando, se você viu o primeiro bloco, a gente está falando com a Manu, que é mãe de trigêmeos. A gente não pode falar de esquecer o teu esposo, né? Que Sim, é parte pai de fundamental nesse processo também, imagino, né? E a gente está falando de simplicidade.
Talvez quem está em casa pense, nossa, mas isso parece meio complicado. Mas a gente vai entender por quê, que tem tudo a ver com simplicidade essa nossa conversa de hoje. Manu, a gente estava falando do Miguel. Sim. Da experiência que vocês viveram com ele quando ele tinha 11 meses, é 11 isso? meses. Como é que foi isso? Conta pra gente. Ai, foi bem chocante, assim. Na verdade, como mãe de primeira viagem, a gente segue algumas dicas, né? Então, uma das dicas que eu segui foi abandonar a carreira temporariamente. Eu achava. Psicóloga. Sou psicóloga. E aí passei a viver a vida de mãe integral com aquela ideia de que se eles ficassem em casa, eles não ficariam tão doentes quanto eles ficariam na escolinha. Né? E na verdade a nossa experiência não foi bem assim, eles ficaram muito doentes naquele primeiro inverno, assim. Então não sei se a gente tem contato com pessoas, então independente de as crianças estarem na escolinha ou não, né? Tem família e leva para a igreja, leva para o shopping, Sim. Não adianta. E o Miguel, só que naquele ano ele teve vários períodos assim que ele ficou muito doente, ele teve acho que umas 3 bronquiolites. E por volta de outubro de 2016 ele teve uma dessas bronquiolites. Só que a gente estranhou, porque a gente começou com antibiótico, parecia que não melhorava. E aí no dia 16 de outubro, dia do vendaval, a gente notou que ele não estava bem. Até nesse dia eu e meu marido, a gente tinha ido viajar, porque a gente, como tem essa rotina com os 3, a gente se propõe a cada 4 ou 5 meses tirar um final de semana para nós 2, assim. E era aquele final de semana, a gente ia ir para Bombinhas. A gente chegou lá... Chegaram aí? Chegamos, porque daí minha sogra e minha mãe insistiram, a gente já tinha reservado, e ele já tá tomando medicação, ele já vai ficar bom, e aí a gente foi. E aí no que a gente foi, a gente chegou lá, elas já ligaram, assim, que ele tava passando muito mal e que elas já estavam levando no hospital, e a gente já pegou o carro e voltou. E aí já voltou vendo os estragos na estrada, assim, e aí aconteceu tudo muito rápido, foi o dia do vendaval. Coincidiu que foi. Foi. Então aí a gente chegou no hospital, ele realmente estava mal, achavam que era meningite, ele teve crise convulsiva, e levaram mais ou menos 7 dias para ter um diagnóstico, então não aparecia o que era. 7 longos dias. Exatamente. E aí descobriram, na verdade, ele tinha uma infecção na região da cabeça, entre o crânio e o cérebro. E aí, assim que já foi descoberto o que era, já foi direto para o centro cirúrgico, então era um bebezinho de 11 meses. Ele passou por esse processo de cirurgia? Foi uma cirurgia até bem grande, aí raspa o cabelinho, aquela coisa toda. Mas graças a Deus, assim, depois da cirurgia ele melhorou muito, começou a responder aos antibióticos, então foram 35 dias no hospital, com os outros 2 na casa da minha sogra. Aí minha mãe ia todo dia no hospital para trocar a escala comigo, para eu poder dar um cheirinho nos outros 2, voltar. Mas graças a Deus passou, assim, é um período que acho que toda mãe sofre, né, quando vê o filho doente. Ah, sim, né, aquela vontade de trocar de lugar, sim, né? Sim. Mas a gente falava dessa coisa de aprender, né, a viver um dia de cada vez. E teve algo que tu mencionaste no primeiro bloco, que eu até queria te pedir para tu explicares, que é a encantadora de bebês. Sim. O que é, na verdade, isso que te ajudou tanto a colocar, a tornar mais metódico, sistemático, assim, esse relacionamento com eles e como lidar com isso também? Então, a Encantadora de Bebês, na verdade, é um livro, é uma escritora americana. Ela presta como se fosse um tipo de consultoria, e ela já trabalha com isso há muitos anos, e aí ela conseguiu colocar a experiência prática dela no livro. Então ela traz algumas técnicas do dia a dia, então assim, questão do soninho, a questão da alimentação, ela tem algumas técnicas... Então, simples? Técnicas simples, assim? Ou são difíceis de ser colocadas em prática? É que assim, são coisas que são simples, mas que na hora que tu vai colocar... Então, por exemplo, eu tô falando em simples... A técnica principal que ela usa uma sigla em inglês que é easy, que seria fácil, né? E aí essa ideia do easy é que tu faça uma rotina baseada em sequência. Então, por exemplo, um bebê de 3 meses, ele não vai ter horário para dormir e acordar, mas tu vai seguir sempre a mesma sequência de atividades, porque a rotina, ela deixa a gente seguro. Tu saber o que tu vai fazer na tua semana, o que meio-dia tu sabe que tu vai chegar no restaurante e vai ter comida, isso tudo te deixa seguro. Inconscientemente passa uma segurança. Exatamente. Então imagina que se tu for para uma cidade que tu não conhece lugar nenhum. Será que tô com fome agora? O bebê, ele tem isso. Ele tá aprendendo que ele não tá mais dentro da barriga, então ela traz tudo isso. E a ideia do easy é ter a sequência comer,
Agora vai fugir da memória como é que era. Mas é que assim, a criança acorda, comer, atividade, dormir, e o Y seria o you, que seria o tempo para mamãe. Então é sempre assim. Então às vezes o soninho de alguma criança vai ser, nos primeiros meses, 40 minutos, de outra criança vai ser 1 hora, mas seguir sempre essa rotina. Então, por exemplo, ela não aconselhava, a gente às vezes tem o costume de, vou dar de mamar para a criança dormir. Ela não aconselhava. Ela assim, não, a criança não pode associar a comida ao sono, porque quando ela acordar de madrugada e chorar, ela já vai querer mamar, mesmo que não seja isso que fome. Vai suprir aquela necessidade na hora. Isso, daí de madrugada, tipo, por exemplo, soninho da madrugada, daí ela tem algumas técnicas para fazer a criança voltar a dormir sem precisar alimentar. Claro, se você não estiver amamentando em livre demanda, se ela já tiver 6 meses, então tendo esses cuidados. Então, por exemplo, da madrugada, a técnica de pegar no colo, sem balançar, sem embalar, e colocar de volta no berço. E assim, parece fácil nos primeiros dias, primeiros meses. Tem que ter paciência, porque vai repetir 1000 vezes a mesma coisa, até a criança se acostumar com aquilo. Mas depois que a criança entra no ritmo, é tão incrível que porque como eu não trabalhava sozinha com eles, tinha o meu marido, a minha mãe, a minha sogra, eu fui passar para eles as regras. Todo mundo aderiu ao Todo mundo teve que entrar. E todo mundo no começo dava risada, assim. Então, às vezes eu lembro que eu botava as crianças para ir dormir, eu ia dormir e eu ouvia o pessoal conversando na mesa do café, né? Imagina, mas não vai dar certo. E quando eles viram, até hoje, na verdade, eles têm uma rotina e têm um sono bom, dentro do possível. Porque aprenderam também. Porque desde bebê. Interessante. A gente vai ter que interromper. Nem acredito que o segundo bloco já acabou, mas a gente volta no terceiro bloco, conhecendo um pouco mais sobre a Manu. Então não sai daí. Simplicidade, volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Você é única, assim como a sua forma de vestir. Sua roupa expressa quem você é, a sua verdade. Venha ver de perto o que melhor combina com você. Laço de fita, seu estilo para cada dia. Voltamos com Simplicidade de hoje, conhecendo melhor a Manu, Manu dos Trigêmeos, Trigêmeos da Manu, Miguel, Benjamin, Melina. Nessa ordem? Isso. Essa é a ordem. Bom, falávamos nos blocos anteriores sobre o posicionamento de vocês como pais, como vocês aprenderam a lidar com a rotina, né, e conseguiram, né, vencer os desafios até aqui. Tem algo na história de vocês que vale a pena ser compartilhado por conta das experiências, eu imagino, das pessoas de casa que vivam isso também, vivenciem isso e podem aprender com vocês. Eu acho que isso também é uma prática tua, né, de troca, assim. Tu já tens essa experiência, né, com outras pessoas. Vocês descobriram que os três
tem autismo, né? Que amplia um pouco o desafio, né? Da rotina, enfim, de saber lidar com isso. Como tem sido para vocês, Manu, essa experiência? Então, cada mês é um desafio diferente, na verdade. A princípio a gente não tinha certeza, né? Nós começamos com a desconfiança quando eles tinham por volta de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8. E no começo, assim, ainda lutando um pouquinho, né? A maioria dos pais passa pelo que a gente chama da fase de negação. Uhum. Então, tu acha que é só um atraso, que é só uma fase, mas como psicóloga e tendo uma noção, mesmo no começo em negação, a gente foi muito atrás de ajuda, assim. Então, desde que eles tinham essa idade, a gente começou as sessões com a fono. Então, no começo, eles faziam 2 sessões com a fono por semana. E eu comecei a estudar e até hoje, na verdade, eu estou mergulhada no assunto para, de alguma forma, tentar ajudar eles. E hoje a gente tem compreendido, assim. Aqui em casa a gente tem muita fé, a gente trabalha muito com a fé. Então, a gente confia que tudo que Deus nos dá e tudo que Deus nos proporciona viver tem um motivo. E hoje eu tenho plena certeza, assim, no começo eu me perguntava muito, falei, Deus, por que eu? Por que os 3? Né? Era algo que até hoje eu falo e eu dou risada, assim, porque eu acho que a forma de Deus trabalhar na nossa vida, ela é engraçada, assim. Deus, mas os 3? Não podia ser só um? E eu acompanho vários casos de mães de gemelares e que passa por isso, mas eu nunca conheci ninguém que fossem os 2 ou os 3. Uma psicóloga que eu fiz um curso, inclusive, disse que ela só conheceu um caso até hoje de trigêmeos e nos Estados Unidos. E hoje eu entendo que, na verdade, se fosse um, eu não faria tudo que eu tenho feito. Então, hoje eu entendo que é os 3 que tem me feito estudar mais. Então, hoje eu tenho feito cursos, hoje eu tenho ido para fora, hoje eu tenho buscado informações de terapias americanas, o que está dando certo fora, para tentar trazer para cá. E tenho ajudado outras mães, assim. Então hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, hoje em Tubarão a gente conta nesse grupo em torno de 55 mães. E além disso sempre tem alguém. Então só nessa semana eu tenho 2 cafés para marcar com 2 pessoas para conversar, porque a pessoa tem vergonha de se abrir, tem vergonha de perguntar. Hoje a gente tem algumas instituições em Tubarão que fazem avaliação gratuitamente, que oferecem terapia. Uma delas é a PAI, os meus filhos frequentam, né? Só que as pessoas ainda têm muito preconceito. As pessoas ainda têm muitas barreiras. E eu acredito que vivendo isso e compartilhando, eu sempre tento postar, e principalmente marcar a PAI. Porque as pessoas têm uma visão assim como se a criança, nossa, mas ele é especial, mas é coitadinho. Gente, não tem nada a ver. Qualquer um que for na PAI, que for conhecer essa semana até, eles estão fazendo vários eventos de conscientização. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito difícil. Então hoje em Tubarão a gente eu e outras mães estamos tentando organizar um ambiente, um lugar que tem um foco específico no autismo, porque a PAI dá um suporte bom, mas eles atendem todas as necessidades. Então, quando tu atende várias síndromes, vários transtornos, é muito difícil tu estudar especificamente aquele assunto, te especializar em algo. Então, o autismo ele exige algumas coisas diferentes de outras síndromes. Então, hoje a gente tem trilhado esse caminho, é um caminho que é longo ainda. Só de pensar, assim, às vezes bate um desespero. Mas vai dar certo. Mas como tu disseste, né, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Quando que tu te atentasse para isso? Pra essa necessidade, assim, é um dia de cada vez. Assim que eles nasceram. Tu te posicionasse, tu e tua esposa se posicionaram assim, entendendo que isso ajudaria vocês, essa caminhada. Sim. Então, claro que tem momentos que eu sou muito ansiosa, então tu olha pra mim e diz que eu tô calma. Eu tô calma. Por dentro eu tô ansiosa. Exatamente. Então, assim, eu sou de prever o futuro, eu sou de planejar, eu sou de organizar, Mas a gente trabalha muito isso na psicologia, os pensamentos distorcidos, porque a gente cria o problema antes de ele existir. Então, quando eu vejo que eu tô passando da linha, não, calma. Né? Amanhã eu penso, amanhã eu vejo. E aí, hoje eu resolvo para resolver hoje. A Bíblia fala isso, que a cada dia, né, basta o seu próprio mal. Basta o seu mal, né? Isso. Como tem sido para ti, assim, esses compartilhamentos com mães, com pais? Tem sido muito rico, assim. Ao mesmo tempo que o coração ele fica em pedaços, porque eu digo assim,
Nós que às vezes temos, nós não temos uma condição de dar tudo para eles que a gente gostaria. Então hoje o processo terapêutico que eu gostaria que eles tivessem, eu não tenho condições de dar. Mas a gente consegue, né, ter uma vida legal. E é impressionante como, eu não sei se é porque a gente acaba conhecendo mais esses casos, mas a maioria das famílias passa muita necessidade. E o autismo, até esse curso para pais que eu fiz em Curitiba com essa psicóloga que trabalhou nos Estados Unidos, ela ainda comenta que quando vem uma criança para a clínica dela, ela espera 1 ano, porque ela sabe que se o casal continuou junto depois de 1 ano, o casamento vai permanecer. Porque boa parte, inclusive, dos casamentos diante de um filho autista não sobrevive. Afetando. Um culpa o outro, um cobra o outro, e é muito difícil, assim. Mas... É importante o alerta até para que as pessoas, para que os casais busquem ajuda, né? Exatamente. Muitas vezes ajuda, ou abrir o coração ajuda, né? E às vezes a pessoa só vai buscar ajuda quando já está crítico. Verdade. Pra gente finalizar, passou rapidinho, como toda conversa de simplicidade. Por que tu te identifica com a simplicidade na tua vida? A simplicidade é necessária para a sobrevivência, assim. Então, às vezes, quanto mais coisas tu tem, ou quanto mais coisas tu tenta abraçar, mais difícil fica a vida. Então, quando a gente começa a tirar os excessos, quando a gente começa a ver realmente o que vale a pena se incomodar, pelo que vale a pena se estressar, a vida ela fica mais simples, porque poucas coisas realmente elas são graves, ou elas são realmente um problema que não tem solução. A maioria das coisas elas têm solução, e a gente consegue conviver quando elas não têm. Basta um posicionamento, né? É isso, é decisão. Diário. Manu, muito obrigada por nos receber aqui. Pena que eles não estão aqui hoje, né? Não, as câmeras não estariam. As câmeras não sobreviveriam aqui, porque eles têm fissura por câmera, né? Eles gostam muito. Gostam. Luz, eles são apaixonados. Na próxima a gente grava com eles. Combinado. Tudo de bom, muita força para vocês, muita inspiração para que vocês não só vivenciem os desafios e vençam todos os dias, mas também inspirem pessoas a vencer os seus próprios desafios. Obrigada. Muito obrigada, tá? A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente aqui no Simplicidade até agora. Não esquece de ir lá para as nossas redes sociais e compartilhar a simplicidade por aí. Até a próxima história, até o próximo programa.